Encontramos-nos no interior da Catedral do Porto. Este é um dos monumentos mais icónicos da cidade. É um dos espaços mais simbólicos do Porto. Enquanto um espaço sagrado, religioso, é provável que as suas origens remontem a já cerca de 2000 anos. Com efeito, tanto quanto nos permite a arqueologia, há uma grande probabilidade deste terreiro no alto do Morro da Pena Ventosa ter sido, há 2000 anos, a área onde se desenvolvia o Fórum da cidade romana, que então aqui existia. E, por isso, muito provável que aqui se encontrasse um templo dedicado ao culto imperial ou a outras divindades. Certo é que esta tradição religiosa ter-se-á mantido durante os séculos seguintes. Sabemos, de resto, que há já mais de 1000 anos, entre o século IX e o século XI, um período, por isso, anterior ainda à origem da nacionalidade, aqui se desenvolvia uma necrópole, um conjunto de sepulturas escavadas na rocha, já plenamente cristãs, foram detectadas há algumas décadas junto à entrada atual da Catedral. A vocação religiosa, até como um espaço central, vai-se adensar a partir do século XII, quando com o bispo Dom Hugo se dá a reorganização da Diocese do Porto, e este é o espaço da sua Catedral. Um lugar que será monumentalizado de uma forma muito significativa com o nosso primeiro monarca. Com efeito, o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, aqui manda erguer um sumptuoso e imponente templo ao estilo românico da época, esse estilo que a reforma gregoriana vinha impondo e com a qual Afonso Henriques está perfeitamente alinhado. E por isso, ao longo dos séculos, ao longo de gerações e gerações de portuenses, este sempre foi um espaço de referência absoluta. Também esse momento tão mágico que é o solstício do inverno. Esse momento em que os dias vão começar a crescer, o claro triunfo do dia, da luz, sobre a noite e sobre as trevas. Esse momento que há já muito tempo a Igreja escolheu como o momento para assinalar o nascimento de Cristo. Afinal, a luz vencendo a escuridão. E por isso também há muitos séculos que este é um espaço de rituais marcantes para a comunidade portuense. Não só festejando a Natividade, mas também a Anunciação, o Advento, a Missa do Galo. E cerimónias onde também sempre esteve presente a música. E de um modo muito particular, a partir do século XVII e do século XVIII, com todo esse desenvolvimento do barroco, esse estilo que procurava tocar em todos os sentidos humanos, incluindo, obviamente, a audição. E por isso a música barroca, sempre foi muito importante e marcou também aqui a própria fisionomia da Capela-Mor da Catedral do Porto. Porque, associado ao barroco, nós aqui podemos contemplar dois belíssimos órgãos de tubos históricos. Vamos conhecê-los mais de perto. Mas para conhecermos os órgãos aqui da Catedral do Porto, o melhor mesmo é escutarmos quem os conhece muito bem, quem os estudou, esteve envolvido no seu restauro, o organista Marco Brecha. Tem um mestrado em História Antiga, nomeadamente em órgãos históricos, pela Universidade Autónoma de Barcelona, um doutoramento em Musicologia Histórica pela Universidade de Paris IV, Sorbonne. Marco, muito obrigada. Nos seus estudos, até já pós-doutoramento, debruçou-se sobre a questão da simetria dos órgãos barrocos, uma simetria não só visual, mas também acústica. A esse propósito, o que é que nós podemos dizer sobre estes órgãos aqui da Sé do Porto? Bem, nesta belíssima Capela-Mor da Sé do Porto, nós temos a primeira ocorrência plena da simetria visual e sonora do órgão ibérico em Portugal. Certo. É um conceito que irradia da Catedral de Santiago de Compostela e aqui na Sé do Porto, no primeiro terço do século XVIII, pelas mãos do organeiro Padre Manuel Lourenço da Conceição, vai se efetivar.
É de facto um momento, enfim, há que estão aqui a decorrer uma série de obras, a intervenção do Nasoni também. Exatamente, que muito provavelmente influenciou no desenho das caixas, que são implantadas à maneira italiana, isto é, as caixas são encastradas nos muros da Capela Mor e não são órgãos como os órgãos ibéricos apoiados sobre as tribunas. E isto é uma influência italiana muito nítida. Mas Marco, mas tem aqui as palhetas tão típicas dos órgãos ibéricos. Exatamente. O padre Lourenço da Conceição, embora tenha estudado com um mestre flamenco, que era o Miguel Hensberg, transitava entre as duas estéticas, do norte da Alemanha e a estética ibérica. E aqui temos a imagem de marca do órgão ibérico por excelência, que são as palhetas implantadas em artilharia. Mas não deixa de ter essa influência também, enfim, das outras paragens europeias. Não é? Exatamente. Tanto ao nível do desenho da caixa, como de alguns registros e o conceito do órgão. Mas, claro, é um órgão fundamentalmente ibérico. E o que é que nós vamos ouvir? Acho que tem alguma coisa a ver com o Natal, não é? Sim, como estamos a celebrar o Natal, vamos ouvir uma obra belíssima, que é um responsório das matinas de Natal, do compositor luso-brasileiro João de Deus de Castro Lobo. Da transição do século XVIII para o XIX? Exatamente. Vamos ouvir. Vamos lá. A soprano que acabamos de escutar, Rossana Orsini, com estudos musicais na Manhattan School of Music de Nova York, na Royal Academy of Music de Londres, também com um doutoramento sobre os teatros brasileiros obtido na Universidade de Paris, na Sorbonne, encontra-se presentemente a desenvolver um estudo fascinante sobre o papel das mulheres na música portuguesa
nos finais do Antigo Regime. Mas não são umas mulheres quaisquer. De quem é que estamos a falar, afinal? São as freiras de clausura dos conventos femininos em Portugal e na América Portuguesa. Temos um pouco a ideia que elas estão de facto enclausuradas, mas afinal e a música? Estão enclausuradas, mas estão se divertindo imenso porque eram grandes mecenas das artes, eram grandes intérpretes, tinham aulas de música, tocavam vários instrumentos, cantavam e comissionavam músicas especiais para serem executadas nas festas mais importantes do calendário litúrgico. E a Rossana está a utilizar que fontes e onde é que estão essas fontes? Curiosamente, os mosteiros e os conventos que preservam mais fontes musicais são os daqui do Porto. O convento de Santa Clara, o mosteiro de São Bento da Ave Maria, que tem um corpus musical imenso que estão preservados na seção de música da Biblioteca Nacional de Portugal. Na Biblioteca Nacional. Muito bem. E a este propósito, nada melhor do que irmos deambular um pouco pela cidade e irmos ao encontro desses antigos mosteiros e dessas freiras, afinal, ligadas à música. A história da cidade do Porto e a sua própria fisionomia está muito marcada pela presença dos mosteiros e dos conventos, desde épocas muito antigas. Foram muitas as ordens religiosas que se fixaram na cidade. Ordens marcantes e diversas. Nós neste momento estamos na Serra do Pilar, mesmo em frente ao Porto. Uma elevação que é marcada por um belíssimo mosteiro dos Agostinhos, ou os Crúzios, uma vez que a sede desta ordem ficava em Santa Cruz de Coimbra. Mas muitas outras ordens religiosas por aqui passaram, com destaque, por exemplo, às ordens mendicantes, que se vão fixar no Porto no século XIV, os franciscanos, e ainda hoje, a Igreja de São Francisco é um dos ícones da cidade, ou os dominicanos, cuja memória está tão viva nessa praça do centro histórico tão icónica do Porto, que é o Largo de São Domingos. Mas foram muitos outros os frades e as ordens que se fixaram na cidade. Os frades, dizia eu. Mas também é verdade que desde a Idade Média vamos ver começar também a se implantar na cidade mosteiros e conventos femininos. Na cidade e na região. Uma das ordens religiosas, de algum modo podemos dizer que a componente feminina dos franciscanos, as clarissas, vão aqui na região desenvolver importantes mosteiros. O mais conhecido de todos surge nos inícios do século XIV, fundado por um dos filhos do rei Dom Dinis, o mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde. Mas as clarissas já se tinham fixado aqui na região bem antes, em meados do século XIII, por exemplo, entre ambos os rios, junto à Foz do Tâmega, entre os rios, no lugar do Torrão, as clarissas tinham-se aí fixado. Um mosteiro um pouco ambicioso, pensado para cerca de 100 religiosas, mas sabemos que cerca de 150 anos depois, nos inícios do século XV, esse mosteiro está a viver algumas dificuldades. O visitador, o padre que vai fazer a inspeção ao mosteiro e que era confessor do rei Dom João I, registra que havia muitas queixas por parte das freiras dos abusos da nobreza, dos nobres em relação ao mosteiro. Entenda-se, os abusos dos nobres em relação às próprias freiras. E por isso, Dom João I vai-se envolver em retirá-las desse sítio um pouco escondido, um pouco deserto, e trazê-las para um sítio de maior visibilidade, onde estivessem mais seguras. Mais do que Dom João I, terá sido a sua esposa, a rainha Dona Filipa de Lencastre, a se empenhar em então trazer as clarissas, nada mais nada menos do que para o Porto. Dona Filipa de Lencastre, que morre em 1415 sem ver esse seu objetivo concretizado. Entretanto, o Papa já tinha dado essa autorização, mas temos que esperar pelo ano seguinte à sua morte, 1416, para o rei Dom João I, cumprindo esse desejo
de Dona Filipa Lencastre, então vir aqui lançar a primeira pedra daquele que, junto à muralha fernandina, virá a ser o Mosteiro de Santa Clara. Estamos a falar de uma igreja e de um mosteiro que será marcante durante os séculos seguintes, uma referência absoluta na cidade. Ainda hoje, a sua igreja é incontornável quando nos referimos ao património do Porto, nomeadamente a sua belíssima talha que cobre todo o interior da igreja, uma das chamadas igrejas de ouro do nosso país. As Clarissas, que no seu ritmo diário, nas suas obrigações, vão dar um grande destaque à música. E por isso a sua igreja tem também um belíssimo coro alto, onde as Clarissas, faziam as suas rezas, muitas das suas obrigações religiosas e onde a música estava presente. Um mosteiro que irá, sobreviver até ao século XIX. Em 1834, as ordens religiosas são extintas no nosso país, mas as freiras são autorizadas a continuarem a habitar até que morresse a última das freiras. No caso, aqui, do Mosteiro de Santa Clara, isso irá acontecer mesmo na passagem do século XIX para o século XX. Um mosteiro que foi também, por isso, muito marcado pela música. A importância que a música tinha nos mosteiros e conventos femininos da cidade mede-se bem pela grande quantidade de partituras que chegaram até aos nossos dias e que pertenciam a essas instituições e que, de resto, vêm sendo investigadas, como vimos, por Rossana Orsini. Não só a grande quantidade, mas também a qualidade dessas partituras, revelando que, não raras vezes, no interior destas instituições, tinha que haver um grande conjunto de monjas, de freiras, que possuíam um grande virtuosismo, um grande conhecimento técnico, não só na execução dos instrumentos musicais, garantindo, por isso, a materialização destas peças musicais, mas também grandes dotes no canto, tal a exigência, muitas vezes, destas peças musicais. Seguramente que havia como que um mercado de contratação, por vezes, de algumas destas jovens, que poderiam até ser disputadas para ingressarem em alguns mosteiros e conventos, dados os seus conhecimentos de música e a sua técnica. Um dos grandes conventos femininos da cidade desenvolvia-se aqui nas margens do Douro. Era o convento da Madre de Deus de Monchique, de Miragaia. Sim, aqui mesmo ao lado de Miragaia. Aliás, quando o convento é fundado, em rigor, ele está do lado de fora da cidade, porque nesses inícios do século XVI, os limites do Porto eram a muralha fernandina que deixavam Miragaia e Monchique do lado de fora. O convento surge entre 1533 e 1535, enfim, é nesse espaço de tempo que surge a ideia do casal nobre que funda o convento, Dom Pedro da Cunha Coutinho e a sua esposa, Dona Beatriz, que vão, para materializar este convento, vão deixar uma série, não só edificá-lo, mas deixar uma série de bens, de padroados para garantir a sobrevivência do convento. Depois, uma série de outros benfeitores se irão seguindo durante os séculos seguintes. Mas logo a seguir, em 1533, vamos assistir depois à autorização papal para a construção do convento, lançamento da primeira pedra e, muito rapidamente, aqui vamos ter as primeiras freiras a habitarem. Daquilo que vai ser um convento que se vai desenvolver durante os séculos seguintes nos socalcos de Monchique, dando origem a uma grande estrutura conventual. Tinha mais do que um claustro, uma igreja notável. Alguns dos mais importantes vestígios da arte manuelina da cidade do Porto ficam associados a este convento, que ainda hoje temos importantes marcas
patrimoniais. Um convento, como aos outros, irá sobreviver até 1834, até a extinção das ordens religiosas, que, como há pouco vos dizia, previa, no entanto, que as freiras pudessem habitar o convento até que morresse a última delas. Bom, aqui, no caso de Monchique, em rigor, em agosto de 1834, o convento é abandonado. As freiras vão viver para outros conventos que existiam na cidade. Durante os anos seguintes, o convento vai ser utilizado de muitas formas, como pequenas fábricas, armazéns. Esteve também durante muito tempo arruinado e hoje foi parte dele reabilitado como uma estrutura hoteleira, mantendo a memória deste convento que foi tão marcante também para a música. Música que muitas vezes não vinha de dentro, mas vinha de fora. Estou-me a recordar, por exemplo, de um episódio que foi recolhido por Germano Silva, que num dos seus livros nos conta a história de um jovem barqueiro que foi acusado pela responsável do convento por vir à noite cantar serenatas para algumas das freiras. O jovem acabará por se defendendo, enfim, dizendo que aquilo era apenas uma vingança da superiora do convento, porque quando ele lhe vinha cantar a ela serenatas, não havia queixas. Enfim, outras músicas. A extinção das ordens religiosas, na sequência dessa legislação de 1834, levou, obviamente, ao encerramento dos mosteiros e conventos, que depois vão ter diferentes fins. Alguns, os edifícios, subsistem até aos dias de hoje, como é o caso do antigo mosteiro de Santa Clara. Outros foram, como vos dizia, utilizados como fábricas, como armazéns, ficaram em ruínas, como o caso que vimos da Madre de Deus de Monchique. Outros, no entanto, pura e simplesmente desapareceram, foram demolidos. Foi o caso, por exemplo, do convento de Santa Teresa das Carmelitas Descalças. No entanto, a memória da presença desse convento subsiste até aos nossos dias nesta rua, a Rua das Carmelitas, que evoca então a existência no passado, neste quarteirão desse convento. Foi um dos últimos grandes conventos femininos a instalar-se na cidade do Porto, nos inícios, mesmo no início do século XVIII. Muito provavelmente impulsionado pelos responsáveis do convento masculino dos Carmelitas. Os Carmelitas que se haviam fixado aqui na cidade do Porto na primeira metade do século XVII, erguendo o seu convento do Carmo, que subsiste até hoje, agora e há já muito tempo, como quartel da Guarda Nacional Republicana, e a sua igreja, a Igreja do Carmo. A Ordem das Carmelitas caracteriza-se por um grande rigor. Era um mundo muito, muito fechado. Descrições do século XIX diziam que ninguém via as Carmelitas. As janelas eram exíguas e era um mistério que se passava lá dentro, onde habitavam algumas dezenas de jovens e de mulheres e que, de facto, dadas as características desta ordem muito fechada, fazia com que ninguém as visse. Aliás, quando, na sequência desta legislação, o mosteiro foi encerrado, muitos portuenses, movidos pela curiosidade, entraram nesse antigo convento e ficaram admirados com as condições, as terríveis condições em que viviam essas mulheres. Nada saudáveis. A fenestração, as janelas eram, de facto, muito pequeninas. Havia uma péssima circulação de ar. Muito pouca luz entrava no interior do convento. Mas havia uma coisa que marcara a cidade. Era a música que se ouvia sair do interior das paredes do convento das Carmelitas. Falava-se, de facto, do virtuosismo dessas freiras e do som que ecoava por estas ruas, uma vez mais, reforçando a importância que a música tinha no dia-a-dia destas comunidades religiosas.
As carmelitas abandonaram, em rigor, o convento antes ainda dessa legislação. Em 1832, dado todo esse movimento associado ao cerco do Porto, que fez com que muitos conventos então se fossem despovoados, levou também ao abandono do convento das Carmelitas e da igreja de Santa Teresa. O largo que fica aqui ao cimo da Rua das Carmelitas ainda hoje é conhecido por muitos portuenses como o Largo de Santa Teresa, uma reminiscência também desta memória da presença desta ordem religiosa feminina na cidade. E este é um dos monumentos mais icónicos da cidade do Porto, a Estação Ferroviária de São Bento. Há poucos anos, uma grande revista internacional de turismo classificou-a como uma das 10 mais belas estações ferroviárias do mundo. A Estação de São Bento. Uma designação que nos recorda a existência, neste local, até ao final do século XIX, de um outro antigo e desaparecido mosteiro. Desaparecido, exatamente, sacrificado pela construção da estação ferroviária. O mosteiro de São Bento da Ave Maria, da cidade do Porto. Um enorme mosteiro feminino, uma das grandes instituições conventuais da cidade do Porto. Foi fundado por iniciativa do rei Dom Manuel I, em 1518. Um mosteiro tão grande que, de resto, acabaria por demorar 10 anos a ser edificado na sua primeira fase, concluído em 1528. Depois sucederam-se, obviamente, ao longo dos séculos, muitas outras obras, ampliações, transformações. Mas, em rigor, é só em 1536 que a vida conventual tem lugar nesse grande mosteiro feminino. Um mosteiro beneditino e que vinha cumprir um objetivo do rei Dom Manuel, que era trazer para a cidade monjas beneditinas de pequenos mosteiros que se encontravam no mundo rural e que ele vem então agrupá-las todas neste grande mosteiro na cidade do Porto. De resto, às portas do Porto, porque o mosteiro de São Bento ficava aqui mesmo junto àquela que era uma das principais portas de entrada na muralha da cidade. A porta dos carros, obviamente, carros puxados por animais e que aqui entravam na muralha fernandina, naquela que era uma das mais próximas portas da Catedral do Porto. E, portanto, como vos dizia, em 1536 o mosteiro começa a ser povoado com essas freiras vindas de vários lugares, incluindo, por exemplo, do mosteiro de Rio Tinto, aqui nas proximidades do Burgo. E será um mosteiro que vai ter uma enorme vivência, um dos mais poderosos da cidade, e onde, como não podia deixar de ser, a música estava também presente. Das muitas partituras que hoje se encontram a salvo na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, da cidade do Porto, muitas delas são provenientes aqui do antigo mosteiro de São Bento de Ave Maria, onde se notabilizaram, nesta sua associação à música, muitas freiras, incluindo Ana Inácia de Freitas, de que vos quero falar. Mas, para isso, vamos regressar à Catedral. Foi de facto notável o papel que estas mulheres, estas freiras, tiveram na história da música portuguesa, particularmente nesses finais do antigo regime. Enquanto cantoras, também compositoras, muitas vezes como mecenas, encomendando para as suas instituições importantes peças, destacados compositores. Um exemplo, novamente aqui da cidade do Porto. Ana Inácia Freitas, uma freira do histórico, todo poderoso Real Mosteiro de São Bento da Ave Maria.
esta Ana Inácia, que sabemos que, além de cantora, a partir de 1793 se torna mesmo na mestre-capela do mosteiro e que encomenda aquele que era um dos grandes compositores da época, um homem da cidade, António da Silva Leite, encomenda uma obra extremamente difícil, o que nos leva a concluir que Silva Leite sabe bem para quem está a compor esta peça. Isto porque é de uma enorme exigência. Uma peça só possível para quem tem qualidades quase ímpares no canto, que seria o caso de Ana Inácia. Vale a pena escutarmos essa área latina, de novo, com Rossana Orsini e no órgão Marco Brescia.
Esta área latina é, de facto, um exemplo excepcional dos elevados dotes que algumas das freiras tinham de ter para poder executar estas peças fabulosas. Mas é também um belíssimo exemplo, afinal, da mestria desse fabuloso criador da passagem do século XVIII para o século XIX, que foi António Silva Leito. Um homem do Porto que se notabilizou não só a compor música sacra, mas também ópera, música de salão. Ele que também compôs música didática, aliás, foi também autor de tratados de didática, mas escreveu igualmente teatro, sonetos. Uma figura fabulosa que importa conhecer. Mas isso, e aproveitando também para desejar a todos um bom Natal, isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.